Quero te falar agora sobre a dívida astronômica, a maior da história do Corinthians. Timão divulgou seu balancete de novembro do ano passado e, na oportunidade, a dívida corintiana havia alcançado 2 bilhões e 800 milhões de reais. Para ser mais específico, 2 bilhões 812 milhões de reais. Essa dívida se concentra em pendências do clube, 2 bilhões 150 milhões, mais 661 milhões de reais do financiamento da Neoquímica Arena. Importante registrar que ainda há os meses de dezembro e janeiro, que certamente farão com que essa dívida aumente. O último balancete apontava uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O ano de 2025, do ponto de vista financeiro, para o Corinthians foi tenebroso. Nos 11 primeiros meses do ano, o déficit era de 248 milhões de reais, ou seja, entre receitas e despesas, o Timão ficou no vermelho em quase 250 milhões de reais. A expectativa é de que, com um corte na folha salarial e equacionando uma série de outros problemas, além de gerar mais receita, o Corinthians possa começar a sair desse buraco impressionante. O que você pensa sobre os números que eu citei? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Patrick. Você vai lembrar dele, zagueiro, hoje com 26 anos de idade, revelado na Portuguesa e que integra o Novo Horizontino. O jogador tem sido bastante assediado no mercado. Houve proposta oficial do Curitiba e da Chapecoense. O Novo Horizontino recusou as duas ofertas. Mais recentemente, sondagens, ainda assim propostas em definitivo, do Santos e do São Paulo. Posso contar também que o Dorival Júnior gosta bastante do Patrick. O fato de ser canhoto, zagueiro com personalidade e qualidade para saída de jogo, conta a favor do atleta. Importante registrar que o Corinthians acaba de negociar por empréstimo com obrigação de compra em caso de 10 partidas o Choca. O zagueiro que era do Corinthians foi vendido ao Torino, foi emprestado ao Torino por 1,5 milhão de euros. Se ele disputar pelo menos 10 partidas daqui até o fim da temporada europeia, o Torino é obrigado a comprá-lo por mais 4,5 milhões de euros. E é exatamente por conta dessa lacuna que existe a expectativa de que o Corinthians possa entrar na parada. Se não entrar, vai correr o risco de perder o jogador para um rival. Patrick, que havia sido comprado da Portuguesa por 800 mil reais, hoje a pedida no Novo Horizontino gira na casa dos 6 milhões de reais. O Anderson José da Silva, Corinthians e Atlético Paranaense voltaram a conversar sobre uma troca de Kaká e Pedro Raul por Kevin Viveiros. Anderson, vou tentar checar o que há de verdade nessa história. Estou printando aqui a sua mensagem e vou repassar para uma fonte corintiana. Até porque o Petralha demora muito para responder, até responde. Só para explicar o que eu sabia a respeito do Kaká, tá? O Corinthians procura clubes interessados no Kaká, o Atlético Paranaense era um dos interessados, mas a coisa não avançou. Chegaram a dizer que foi por conta de uma má atuação do Kaká contra o Red Bull Bragantino. Não é a informação que eu tenho, tá? O que eu soube é que a forma como o Corinthians queria estabelecer esse negócio é que acabou não agradando tanto. E o Corinthians, Nicola, bora explicar essa história. Na sexta-feira à noite, e eu recebi a notícia de... Quem acompanha o canal todo dia vai lembrar que na quarta eu contei que o Júnior Santos era alvo de uma negociação. Negócio relativamente simples para o Corinthians, né? O Corinthians pegaria o Júnior Santos por empréstimo do Atlético, empréstimo sem custo até dezembro, Corinthians arcando com 80% dos salários, o Atlético com 20%. Então, o custo do Júnior Santos no Corinthians giraria na casa dos 800 mil por mês. As conversas entre Galo e Corinthians haviam avançado. Teve gente que cravou que o negócio não fechou porque o Atlético exigiu de última hora uma compensação financeira. Não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é de que o negócio não fechou porque o Dorival Júnior tinha outro nome em pauta. Cheguei a dizer para vocês, não identifiquei ainda qual é esse jogador, mas tem alguma coisa por trás. Na sexta-feira à noite, um empresário me ligou e falou: Nicola, descobri qual que é o atacante que o Dorival quer e por isso ele brecou o Júnior Santos. Falei: quem? O Rony. Falei: certeza? Aí liguei para as pessoas próximas ao Rony e descobri que houve um contato do Dorival Júnior com o padrasto do Rony, e também seu empresário Hércules, eles conversaram durante a semana. O Rony já havia trabalhado com o Dorival Júnior nos tempos de Atlético Paranaense, e o Dorival queria muito o Rony, ele entendia que o Rony cairia como uma luva, especialmente porque a partir da metade do ano tudo indica que o Memphis vai embora. Publiquei no sábado pela manhã com exclusividade que o Dorival havia barrado o Júnior Santos e queria o Rony. Logo depois, uma hora depois,
O Everton Guimarães veio com a notícia de que o Rony estava muito perto de virar reforço do Corinthians. O André Hernan, pouco tempo depois, cravou que o negócio estava praticamente fechado por 25 milhões de reais. Fui atrás da história e apurei algo que eu já havia contado no vídeo pela manhã, que esse negócio de 25 milhões de reais era algo inviável para o Corinthians de hoje. Corinthians que não está conseguindo pagar R$1 milhão ao São Paulo pelo Alisson. No fim das contas, Corinthians procurou, Corinthians conversou, Corinthians chegou a discutir valores com o Rony, mas não apresentou proposta oficial ao Atlético, ou seja, nunca esteve perto de contratar o Rony, porque se você não tem acordo com o atleta, fica mais difícil, né? O Ismael Barbosa perguntando sobre novidades no Timão. Mandei mensagem para um dirigente do Corinthians, estou aguardando a resposta. Deixa eu só falar sobre Dantas no Timão. O Luiz Carvalho está me respondendo. Não pintou nada oficial do Corinthians, mas tem consulta de Inter e Atlético Paranaense. Tá? Então, sobre Dantas no Corinthians, eu não sei se o Samir publicou algo, vocês que estão dizendo, né? Um abraço para o meu amigo Samir Carvalho, do Café do Setorista. Vocês estão dizendo que o Samir afirmou que o Dantas do Novo Horizontino interessa. A informação que eu tenho é de que o Dorival gosta do outro zagueiro do Novo Horizontino, o Patrick. Sobre o Dantas, o Luiz Carvalho, que é empresário dele, está respondendo. Não pintou nada oficial do Corinthians. Tenho consulta do Inter e do Atlético Paranaense. Chegou a resposta no Corinthians. O Anderson José, Nicola, boa noite. Corinthians e Atlético Paranaense voltaram a conversar sobre uma troca de Kaká e Pedro Raul por Kevin Viveiros. Aí eu mandei mensagem para o dirigente do Corinthians. Isso tem algum fundo de verdade? A resposta não. Então nem sei quem publicou, mas se você leu, viu ou ouviu que Kaká e Pedro Raul poderiam ser trocados pelo Kevin Viveiros, minha fonte no Corinthians garante que não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Não há fundo de verdade, tá? Porque o João Ricardo ainda não foi anunciado no Corinthians? FR Cortez. Tenho a impressão de que isso tem a ver com o fato de ele estar machucado. O Corinthians contrata o João Ricardo, sabendo que ele está machucado, problema no ombro, ele vai estar recuperado no mês de março. Então, imagino que eles estejam esperando o cara estar em mais condição para poder ser anunciado, né? O Anderson José, o Kaká está saindo? O Timão não o escreveu no Brasileiro. Anderson, o Kaká está fora dos planos. O Kaká vive situação parecida ao do Héctor Hernandes e do Alex Santana. São 3 atletas fora dos planos do clube. Tenho até a impressão de que eles estão treinando em horários separados. Fui o primeiro a contar no sábado que o Héctor Hernandes havia rescindido seu contrato para jogar no Gil Vicente. E hoje o Corinthians, inclusive, oficializou essa questão. O Héctor ganhava 400 mil por mês, rescisão do contrato de forma antecipada, o vínculo acabava em dezembro, economia de quase 5 milhões de reais. Sobre Alex Santana e Kaká, ainda não existiram acordos para a saída. O Atlético Paranaense consultou, o Corinthians queria colocar, ou melhor, o Atlético queria colocar um perdão de uma dívida para que essa negociação saísse, o Corinthians não demonstrou interesse, a ideia é vendê-lo. Name rights da Química Arena tem chance de mudar? Eu liguei outro dia, no meio de uma live, para o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, e eu perguntei como é que andam essas negociações. Nicola, super difíceis, a Caixa é uma empresa estatal e por conta disso os processos são muito burocráticos, existe a possibilidade de acordo, a gente entrega os name rights para eles e eles abrem mão do recebimento da dívida, do parcelamento, do financiamento do estádio. Essa é uma das possibilidades, mas nada tem avançado, tá? Tudo muito difícil e demorado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.